Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber um pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A terça-feira maior, todo ano, nos coloca dentro da realidade da traição. A terça-feira santa é a terça-feira que nos põe diante do mistério da traição. Quem nunca foi traído? Decepção e dor. Talvez esse seja o resumo do que é a traição. Mas, cuidado, porque infelizmente nós também já traímos, ou pelo menos, no mínimo, decepcionamos por culpa nossa as pessoas que nos amavam e confiavam em nós. Quem nunca? O mistério da traição nos faz a seguinte pergunta: como alguém pode pagar com traição? Isso é o samba, quer dizer, está na boca do povo isso. Precisa ser católico. Alguém sempre lhe deu a mão, não é? Até o samba diz isso. É dizer, é uma coisa muito humana isso. A dor, a revolta, estendi a mão. Não é que eu estou esperando nada em troca, não. Tá bom? Pelo menos que não levantasse o calcanhar contra mim, não me pisasse, que não fizesse comigo uma
calhanice dessa, uma calhorda, uma brincadeira com a minha vida, brincar com a minha vida, porque no fundo é isso, brincou comigo, não me levou a sério. Esse é um mistério, é terrível. Portanto, terça-feira santa não é um dia fácil de se encarar, porque nós voltamos para o lugar da nossa traição e para o lugar onde nós fomos traídos, olhando para Jesus. A maior traição foi Jesus que recebeu, sem ter traído ninguém. Bom, nós não fomos criados para sermos traidores. Deus não nos criou para a traição, mas para sermos seus filhos, fiéis como filhos. Isso está na primeira leitura do livro do profeta Isaías. É Jesus, o Filho perfeito, o Filho eterno do Pai, o vocacionado do Pai, o chamado pelo Pai, o servo do Pai, o servo fiel. Em Jesus não há traição, porque Deus é fiel. Mas isso foi nos dado, foi nos concedido essa graça, pelo menos como chamado, desde o nosso nascimento, desde o nosso batismo. Mutatis mutandis é sobre cada um de nós, é sobre a minha vocação. Se eu sou servo de Deus, se eu sou um homem de Deus, eu glorifico a Deus com a minha vida. E eu não posso trair o meu Pai. Eu não posso trair a minha vocação, o chamado que Ele me fez para ser filho dele. É o filho pródigo, né? É uma traição com o Pai. Todas as histórias de pecado na Bíblia são histórias de traição. Deus confia e o homem vira as costas. Veja, Deus não vai deixar de me amar e de me chamar. Desde o seio materno. Agora, o Salmo 70, que é o Salmo da missa de hoje. O Salmo 70 diz que desde o seio materno, antes mesmo que eu fosse gerado, nascido, desde a minha juventude, Deus me chamou para que eu não fosse um traidor, mas para que eu fosse um filho. Ele me chamou e Ele me dá essa segurança para que eu não titubeie. Ele é a rocha protetora. Padre, mas eu sou tão fraco. Ele é o abrigo seguro. Padre, Ele é o amparo, o refúgio, a proteção, a segurança. Por nós seríamos somente traidores. Mas por Ele, pela graça dEle, pela força dEle, nós seremos fiéis. Eu nasci para cantar as maravilhas de Deus e não para ser traidor. Jesus Cristo provou isso sofrendo. Não tem como você decidir não trair Deus e não querer sofrer. Se você decidir ser fiel a Deus, se prepare para a provação. Se prepare para a tribulação, para o sofrimento. Só quem aceita sofrer não será um traidor. Vamos pensar de modo concreto. Você sofreu no seu casamento para que você não traísse o seu casamento. E eu conheço pessoas que fizeram isso até a última consequência, até que a outra pessoa, por conta própria, não é verdade? Ela ficou de fio. Eu não estou falando só de quem é pisado a vida inteira. Não estou falando somente como Santa Rita de Cássia, né? Santa Rita de Cássia foi pisada até o fim pelo marido. E foi firme, era a vocação dela, né? Ela tinha santidade para isso. O marido não foi embora, foi até o fim. E ela foi ali. Para que eu não seja um traidor do meu sacerdócio, eu sou padre. Eu não tenho que aprender a sofrer. Se eu não estiver disposto a sofrer, a passar por tribulação, humilhação, incompreensão, falação, sabe? Não fico. O cara não fica, padre. Só querendo aplausos, só querendo compreensão, sabe? Que todo mundo concorde, que todo mundo goste, unanimidade. Burra! Não existe isso. Não está preparado
para o sofrimento, peça para que Deus te prepare, porque você só será fiel suportando o sofrimento, passando pelo sofrimento. Agora você já começa a entender para onde as coisas estão se encaminhando na última ceia. Tem alguém ali que não quer sofrer. Tem ali alguém que não quer as consequências de seguir Jesus. Então, convido você. Estamos na última ceia. Daqui até quinta-feira é lá a última ceia que nós estaremos. Não há mais conversão para Judas, viu? Esgotaram-se todas as oportunidades. Eu disse isso ontem na missa. Aliás, um ano antes dessa cena da ceia derradeira, Jesus Cristo já tinha dito: há entre vocês, os 12, um demônio. Há entre vocês uma pessoa que está agindo como demônio. Porque já naquela época ele já estava roubando a bolsa. Já naquela época, quem convivia ali não enxergava, porque o cara sabe disfarçar, o cara sabe mentir, o cara sabe se safar, mas não se esconde a maldade dos olhos de Deus. E veja, Jesus suportou durante um ano, dando conselhos, dizendo que não precisava daquilo. Não, porque eu disse ontem, o cara que está fazendo mal, ele sempre arruma uma desculpa. Não, mas você quer, eu estou reservando aqui, não é roubo, é uma reserva, entendeu? Fiscal, que eu estou guardando como uma espécie de imposto de tudo que a gente vai gastando para ter uma só, sim ou não? Vai inventando uma desculpa para poder agir do jeito que está agindo. Eu imagino quantas vezes nosso Senhor não deve ter exortado Judas, e quantas vezes nos milagres, nas pregações, Judas falou assim: é comigo. A carapuça, sabe assim, quando serve? E aí, não é que nosso Senhor está mandando indireta. Tem gente que pensa isso, né? Olha o padre Birajara jogando indireta. Não, é que a palavra de Deus, ela cai no coração. E se a gente tem sinceridade, a gente toma aquilo como um aviso, amém? A gente toma aquilo como uma exortação, não como alguém que está, sabe, te ofendendo, te desmascarando, colocando você contra a parede. Não! É isso que Jesus fez durante um ano. E ontem, enquanto Maria de Betânia derramava nardo nos pés de nosso Senhor, com aquele exagero, com aquela abundância de amor, ali foi a última e derradeira chance. E no que Judas se apegou? Ao dinheiro. Ele fez uma conta na cabeça dele. Meio litro de nardo, 9 foras nada, dividido por 300 denários. Um ano de trabalho. Essa é a conta. Ele não contou o amor, ele não contou a dedicação, ele não contou as lágrimas, ele não viu a gratidão daquela mulher que dizia: eu não terei outra chance, essa é a última chance de mostrar o meu amor, a minha gratidão por nosso Senhor. Essa exuberância de quem não se apega àquilo que a traça vai comer, aquilo que vai ficar aí na hora que você baixar a sepultura, sem apego nenhum, enquanto ele fazia contas. Ali acabou, meu irmão. Não tem mais chance. O coração do homem se transforma em pedra. Lembra o coração do faraó? E Deus vai falando, e dando demonstrações, e o coração, ao invés de se abrir, se transforma em pedra. Não brinque com a misericórdia de Deus. Mas Jesus continua amando Judas do mesmo modo. Isso que eu acho impressionante. Ele é convidado para a última ceia. Amém? Convidado. Duas coisas aconteceriam na última ceia. Eles seriam ordenados sacerdotes do Novo Testamento. Façam isto em memória de mim. É o dia da instituição do sacerdócio católico. Ele foi ordenado. E nesse dia, que Jesus disse: façam isto em memória de mim, eles, pela primeira vez, receberam o corpo, o sangue, a alma e a divindade, a Eucaristia,
foi celebrada como antecipação do Calvário. E ele estava ali, sendo ordenado indignamente e comungando de modo sacrílego, comungando em pecado mortal, sem nenhum peso de consciência, pelo menos não é o que parece. Jesus não mudou. É isso que eu gostaria que você entendesse. Só que chega uma hora que Jesus diz assim: é preciso deixar as coisas claras. É preciso pedir para Judas que acabe com isso, que acabe com essa agonia, porque o cara que vive assim não tem paz. Um cara que vive de falsidade, de hipocrisia, com essa indisposição com Deus, essa indisposição com a igreja, essa indisposição, sofrendo, de alguma maneira está sofrendo, de estar ali naquele meio. Assuma, não é o seu lugar, você não quer estar aqui. Agora você está entendendo porque Jesus agora escancara e diz: em verdade vos digo, um de vós me entregará. É como se Jesus dissesse: chega de brincar com a misericórdia, chega de brincar com a bondade de Deus. Na Santa Ceia, os 12, não é que eles fossem santos, acabados, porque tem gente que pensa nisso, né? O povo da igreja está comungando, é a missa, vão santos. Não, ao contrário, eu acho, às vezes. Eles estavam ali, os 12, menos Judas, vamos melhor dizendo, os 11, com dúvidas, com fraquezas, muito medo, algum medo no coração do que estava para acontecer. Mas todos eles, os 11, ao seu modo, amavam Jesus verdadeiramente e tinham reta intenção. Eles não estavam ali para trair nosso Senhor. Eles não estavam ali para levantar o calcanhar contra Cristo. Eles não estavam ali para trair. Enquanto isso, Judas pensava: será que eu fico mais um pouco? Será que eu suporto mais um pouco? Será que ainda eu aguento? Será que eu ainda levo essa mentira para frente? Isso aqui é o pensamento de tantos. Quando o pecado toma conta da nossa vida, a gente fica querendo negociar quanto tempo a gente ainda leva aquilo para frente. Sim ou não? Sim ou não, senhores? Sim. Esse é um mistério da pessoa brincando com Deus, brincando com a misericórdia de Deus. Quanto tempo mais eu consigo fingir nesse casamento? Quanto tempo mais eu consigo fingir essa vocação? Quanto tempo mais eu consigo fingir esse trabalho? Quanto mais eu consigo empurrar com a barriga mentindo, dizendo que sou amigo dessa pessoa, sendo que eu não suporto essa pessoa? E aí Deus tem que dar um basta? É isso? Não queira. Tome você a decisão. Dê você um basta. Agora veja, Judas não vai fazer isso. Eu não sei até onde ele iria aqui. Até onde ele iria? Quando Jesus diz: um dentre vós, em verdade vos digo, me entregará. Então aí começa o burburinho no meio dos 12 apóstolos. E ele com a maior cara de cínico. Ele assim, tipo: serei Joe? Não é aquela piada? Ele não está nem aí. Os apóstolos, vejam, eles não conseguiram enxergar. Quem viu que estava roubando, que estava sendo falso, que não estava certo, era nosso Senhor. Os apóstolos estavam enganados. E aí, uma lição para nós: nunca confie absolutamente em ninguém. Apoie-se, confie apenas em Jesus. Confiança só em Deus. As outras pessoas a gente ama e confia humanamente falando, mas confiança absoluta, de jeito nenhum. Olha aí, foram anos sendo enganados. Foram anos de amizade, de pessoas, com certeza, entre os 12, um contando para o outro, abrindo o coração, e o cara tramando ali dentro
contra eles, porque se é contra Jesus, é contra eles. Pedro é o cara que mais ama Jesus, viu? Se você perguntasse dos 12, quem era o que mais amava Jesus? Os padres da igreja respondem: Pedro. Tinha o que era o mais amado por Jesus, que era o mais jovem, João. Mas o que mais amou, Pedro. Mais cabeça dura. Interessante isso, né? O novinho, o mais inocente, o que mais precisa de cuidado é igual a mãe, Deus, né? Então a mãe cuida mais daquele. Ama mais, nesse sentido, sim. Então é João, óbvio. E João está lá, pertinho de Nosso Senhor, debaixo dos braços dele. Pedro faz um sinal. Eu fico imaginando como é que deve ter sido, né? Tipo, você... Quem é? Para cair a máscara. É que vocês e nós, a gente não entende assim. Precisa cair a máscara, seja quem for. Pedro inclusive está dizendo, inclusive se for eu. Olha quando a pessoa é sincera. Isso é lindo demais. Quando a pessoa é sincera, Senhor, mesmo que seja eu, fala para mim, diz, porque quem ama não tem medo, amém? Quem ama de verdade, quem ama nosso Senhor, não tem medo da verdade, não tem medo de transparência, não tem medo de se apresentar, não tem medo de confessar, não tem medo de se ajoelhar, de pedir misericórdia, de dizer, estou eu aqui, sou fraco, sou frágil. Não tem, não existe isso. É o prepotente, é o orgulhoso que fica se escondendo, que quer passar uma imagem. Não tem imagem nenhuma para passar. Ah, se lascar quem acha que eu tenho imagem para passar. É isso que Pedro está dizendo. Eu gosto de Pedro. Me identifico com Pedro. Pedro está pouco se lixando para a imagem dele. Porque se ele fala assim, ó, pergunta aí quem é. Para quem é ele? Não é verdade? Porque ele também estava com dúvidas. Ele também estava ali com medo. Ele também não estava lá tão firme assim. E ele vai negar 3 vezes. Não é não? Então essa pergunta é uma pergunta muito capciosa, muito corajosa, muito sincera. É a pergunta do verdadeiro católico, do verdadeiro cristão, que não vive de casca, que não vive de aparência, que está pouco se importando com o que os outros pensam. Caramba, na vida espiritual você não pode viver em função dos outros. Acho isso maravilhoso. Pergunta aí. Porque, ó, amigo. E ele é o cara que mais ama Nosso Senhor. Mas como ele sabe que João é o mais amado, ele joga. Eu acho ótimo isso também. É bem minha cara também. Vai lá e faz, filho. Vai lá e vê isso aí. E aí a resposta que Jesus dá somente a João: eu vou passar o pão no molho. E para aquele que entregar, é ele. Então isso ficou no coração somente de João, que estava ali, ó, só ouvindo o coração de Nosso Senhor, encostado no peito de Cristo. Você sabe o que significa, né? Pegar um pedaço de pão, pôr no molho e entregar para alguém. É o brinde, seria o nosso brinde, né? É para quem você está oferecendo aquela ceia. Quem é o homenageado na ceia? Quem é o cara? Vocês entenderam quem é o homenageado? A pessoa que Jesus está derramando lágrima naquela ceia. A pessoa para quem Jesus oferece um pedaço de pão. É a pessoa que mais, ali naquela ceia, o ofendia, mais se decepcionou com ele, porque Jesus não era o que ele queria, não estava dentro do padrão que ele pôs de Deus, o tipo de Deus que ele desenhou, porque o cara está cheio de católico que desenha, né? Se não for assim, eu não quero. Pois para você, essa missa está sendo celebrada. Para esses, cada missa é celebrada. Para que fique claro que Deus não condena ninguém. Escute, vamos repetir? Deus não condena ninguém.
E essa é a verdade. Está aqui, ó. Agora, chega, né? Chega. Porque esse é um tapa na cara com luva de pelica. Entendeu? Acho que é mais delicado ainda. Com luva de seda. Porque Nosso Senhor não expõe. Está entendendo? Fica ali, ó. Entre os três. Tipo, chega. E aí, o diabo, Satanás, é pesado isso aqui. Terça-feira Santa, eu tenho que fazer assim uma coisa mais, porque é pesado. Satanás entra nele, porque ele pediu isso. Ele deu espaço para isso. Satanás não tem poder, a não ser que de algum modo haja espaço. E aí, possuído pelo demônio, mas escolheu isso, se levanta para trocar Nosso Senhor por 30 moedas de prata, pelo sogro, pelos bens materiais. Trocou a missa por bens materiais. Trocou o sacerdócio por bens materiais. Trocou a vida da graça por bens materiais. Trocou o perdão e a misericórdia de Deus por bens materiais. Trocou a Eucaristia, o que é de mais santo sobre a face dessa terra, a Eucaristia, trocou pela traição. Por isso Jesus diz: o que você tem para fazer, executa-o depressa. Vai, chega. Vocês entenderam que chega uma hora que Deus diz isso? Chega uma hora que Deus diz, por isso que não se brinca com a misericórdia de Deus, não se brinca com Deus. Porque chega um momento em que Deus diz isso: o que você tem para fazer, faça. Arque com as consequências das escolhas que você fez até agora. Chega, eu não vou mais te impedir. Você está livre, que o pai do filho pródigo. Quer? Toma aqui a sua parte da herança. E aí, o contraste, né? A inocência dos 11 que ficaram, com todos os defeitos do mundo, e daquele hipócrita, cheio de maldade, de malícia, que se levanta e sai. Eu termino essa palavra dizendo que você pode dizer: bom, graças a Deus que eu não sou Judas, graças a Deus que eu não vou vender nunca vou trocar Nosso Senhor por 30 moedas, pelo materialismo, pelo egoísmo. Não confie na sua vontade, não confie na sua decisão, peça forças a Deus, porque Pedro também pensou que não trairia. Pedro também disse: não, onde o Senhor for eu vou, dou minha vida pelo Senhor. E traiu. Então só Deus para nos segurar em sua santa presença, só Deus para nos segurar no seu amor, só Deus para nos garantir hoje, nesta Semana Santa, que nós nunca nos levantaremos da missa para entregar, para trocar Nosso Senhor pelos bens desse mundo. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado por esta terça-feira santa, em que, diante do mistério da traição, nós nos sentimos, Senhor, completamente abandonados em Tuas mãos, sabendo que somente o Teu socorro, a Tua graça, a Tua misericórdia é que nos impedirá de termos a mesma atitude de Judas, a mesma miséria que caiu sobre ele, nunca caia sobre nós, segundo a Tua bondade, a Tua graça. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.